E aí, beleza? Meu nome é Leonardo. Se você quer sair do zero do Excel, você está no vídeo certo. Eu preparei uma aula, e é uma aula extensa, porém, não fique com medo, não se assuste, porque os capítulos dessa aula estão aqui na descrição. Então, você pode abrir a descrição e ir para o capítulo que você quiser, que aí você vai entender exatamente aquilo que você procura. Por exemplo, você quer saber sobre PROC-X. Abre aqui a descrição, clica lá, você vai ver a aula sobre PROC-X. Essa é uma aula para você sair do Excel básico. Você vai aprender tudo que eu acho que você precisa saber sobre Excel básico, sobre Excel intermediário e avançado. Além disso, tem todo o conteúdo dessa aula que você vai conseguir baixar esse arquivo resolvido, que eu estou resolvendo agora, nesse vídeo. Você vai conseguir baixar um arquivo em branco para você testar ali tudo que eu vou estar ensinando e também um arquivo com a base de dados. Então, tudo que você precisa para você aprender o Excel, eu vou estar disponibilizando para você. Então, vamos lá, direto para o vídeo. Então, primeiro, deixa eu apresentar a planilha para você. Aqui eu tenho o conteúdo que a gente vai falar do básico. Então, são esses 23 pontos aqui que eu considero básico, que você tem que saber para poder sair do zero, destravar de vez a mente com Excel. E esses conteúdos, a gente vai fazer esses exemplos aqui. Depois tem um conteúdo de intermediário, eu tenho 4 pontos que eu quero conversar com você sobre intermediário. E tenho também 4 pontos aqui avançado, para a gente conversar aqui e eu explicar esses 4 pontos aqui sobre Excel avançado. E para explicar isso, a gente tem alguns bancos de dados. São esses aqui, ó. Eles estão aqui, ó. São alguns dados que a gente vai estar trabalhando aqui, ó. Tem 7 planilhas aqui em anexo que a gente vai estar trabalhando aqui para poder você entender certinho e sair de uma vez do zero do Excel. Então vamos direto aqui. Primeira coisa, ajuste de largura da coluna. De coluna ou de linha. Então, normalmente, como é que as pessoas fazem para ajustar? Elas puxam a coluna aqui para o lado, né? Cara, mas uma forma muito simples é você dar 2 cliques aqui, ó. Ele já vai ajustar ao maior tamanho de unidades que tem dentro de uma célula. Ó, um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó. Botei bastante aqui. Vou botar um pouco menos aqui, ó. Um exemplo. Vou botar aqui, ó. Aqui vou botar um pouco menos. Sim. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai para a maior quantidade de unidades ali, de caracteres que a gente tem dentro aqui da célula. Então vou dar Ctrl Z aqui para apagar aqui. E para você organizar uma planilha rapidamente, é só você marcar aqui as colunas que tem os seus dados, ó, e dar 2 cliques. Pô, Léo, mas eu não quero, achei que ficou feio aqui, ficou muito grudado aqui. Beleza, você marca aqui, ó. Você pode, do tamanho que eu colocar, tá vendo que está movimentando ali, ó, a largura? Ó, 19, 20, ó. Se eu colocar 20 essa aqui, todas vão ficar como 20 também. Aí vai da sua preferência aí, mas para poder ajustar as colunas, é dessa maneira muito rápida aqui. Você marca tudo, você pode até marcar sua planilha toda, clicando aqui, ó. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai ajustar toda a planilha naquele esquema, sempre com a maior quantidade de caracteres de cada coluna aqui. Próximo ponto agora são os atalhos. Existem os atalhos que a gente já conhece, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem uns atalhos que são muito legais, que são os atalhos de movimentação. Normalmente, quando a gente começa a trabalhar muito com o Excel, a gente usa muito o teclado. Então, a gente usa as setinhas. Então, se eu quero ir lá para baixo, em vez de eu rolar o mouse aqui, ou o touchpad, eu vou segurar o Ctrl e vou dar um toque para baixo. Eu vou lá para baixo. Mesma coisa, se eu quiser ir para o lado, quiser chegar aqui, ó, nesse ladinho aqui, eu seguro o Ctrl, dou um toque para o lado, ele vai. Quero ir lá para cima, Ctrl, dou um toque para cima. Se eu quiser marcar a coluna toda, vou marcar essa aqui de vendedores. Ó. Seguro o Ctrl, o Shift e dou um toque para baixo. Eu selecionei todos os valores dessa coluna. Agora eu posso copiar eles. Ó. Dei um Ctrl+C. Tá vendo que ficou com esse pontilhadinho? Quer dizer que eu copiei esse valor. Ó, vou dar um toque para cima. Ó. Vou voltar aqui ó, e vou colar ela aqui. Ó. Ctrl+V. Colei essa informação. Eu poderia colar ela também dando Enter. Tá vendo quando eu dei o Ctrl+V? Ó, continua pontilhadinho, quer dizer que esse valor ainda está na minha área de transferência, que é esse campinho aqui, ó, área de transferência, onde a gente consegue fazer várias coisas usando aqui o mouse. Então eu ainda estou com ele aqui. Mas se eu clicar aqui do lado e apertar o Enter, ó, ele vai copiar também o que eu já tinha copiado, ele vai colar, só que ele vai tirar da área de transferência. Outro atalho que eu uso muito é o atalho para excluir linhas ou colunas. Então se eu quiser excluir isso aqui, ó, eu posso clicar com o segundo botão, e vir aqui ó, e excluir. Só que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de clicar aqui na coluna, seguro o Ctrl e aperto a teclinha do meu teclado que tem o menos. Aí se eu quiser adicionar uma coluna, é segurar o Ctrl Shift e apertar o mais. Ó. Ele adiciona mais uma coluna. Isso funciona para a linha também. Ó. Vou
colocar uma linha aqui, ó, segurar o Ctrl Shift mais, eu coloquei a linha. Agora quero deletar essa linha, excluí-la. Ctrl menos, eu estou excluindo. O menos para excluir e o mais para somar, adicionar mais uma linha. Ó. Outro atalho que eu gosto bastante é o colar valores. Eu vou copiar essa galera aqui, ó. Dou um Ctrl C, aí vem aqui, ó, em colar valores, ele está bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse colar valores aqui. Mas como é que você usa ele como atalho? Tá vendo que ele está aqui, ó, com um Vzinho aqui, ó. Esse tem o V, ó, esse aqui tem o A, esse aqui tem o E. Como é que a gente faz para poder acessar isso? Você vai acessar isso utilizando o Alt do seu teclado. Então, eu vou apertar o Alt, ele vai aparecer um monte de letrinha aqui. Ó, se eu apertar aqui o C, eu vou para a página inicial. O T para o inserir, o JI para o desenhar, o P e assim por diante. O que eu quero? Eu quero a página inicial. Vou apertar o C. E agora eu quero vir aqui no colar. Aperto o V. Novamente, eu venho aqui para o meu V, que é o colar valores, que é o que eu quero. Aperto o V de novo. Ele já colou aqui como valores. Pô, Léo, mas não mudou nada. Você colou a mesma coisa que colar o Ctrl C, Ctrl V. Realmente não muda nada, só que o colar valores ele cola sem a formatação. Então, depois que eu explicar aqui mais alguns atalhos, a gente vai lá para formatar e eu vou mostrar de novo. Mais um atalho que eu gosto demais é o atalho para retirar duplicado. Tá vendo? Que eu tenho aqui um monte de duplicado, ó, tanto para o estado quanto aqui para os vendedores. E eu quero tirar essas duplicadas. Como é que a gente faz? A gente pode vir aqui, ó, direto aqui em dados e vir aqui, ó, nesse campinho aqui, que é o remover duplicados. Só que, como eu uso muito, eu já decorei esse caminho. Então, eu vou marcar aqui, ó, todo mundo. Vou apertar o Alt, S, M. Ele já vai para aqui para o remover duplicados. E aqui no remover duplicados, ele pergunta aqui, ó, o que você deseja fazer? Expandir a seleção? Esse expandir a seleção quer dizer que ele vai expandir aqui da coluna J para I, porque tem dados ali do lado. E não é isso que eu quero primeiro remover os duplicados da J. Vou clicar aqui, ó, continuar a sessão e remover duplicados. Olha lá, ele já fala que é a coluna J, dou um OK e ele fala 80 valores duplicados encontrados e removido. 21 valores exclusivos restantes. Dou um OK. Se eu clicar e for lá para cima, eu já tenho aqui meus nomes aqui sem duplicados. Vou fazer a mesma coisa aqui para o estado. Ctrl Shift, marco tudo, Alt S M. Já fui direto lá para o atalho. Venho aqui, ó, continuar com a seção atual, remover duplicados, dou um OK, beleza. 74 duplicados, ficaram 27 exclusivos. Ctrl, vou lá para cima, tá? A galera toda aqui. Mais um atalho que eu gosto é o atalho de colocar filtro. Sei que a gente vai falar sobre o filtro aqui embaixo, só que só para já mostrar o atalho de colocar filtro, é o atalho Alt, C, S, F. Ó, eu já coloquei o filtro aqui. O Alt C para a gente poder vir aqui para a página inicial, o S para vir aqui para o filtro, classificar e filtrar, S, e o F para eu inserir o filtro. Então eu já coloco aqui o filtro aqui rapidinho aqui. Beleza. Próximo passo é formatação. E a formatação a gente pode fazer duas maneiras. A gente normalmente formata texto, ó. Eu posso marcar aqui, ó, meu texto, e a formatação de texto está aqui, ó. Posso mudar aqui o nome, o título, ó. Posso mudar o tamanho. Posso mudar o fundo, ó. Vou botar esse cinza aqui. Posso colocar aqui, ó, envolto aqui, ó, umas bordas. Posso fazer esse tipo de formatação, ó. A cor da fonte eu posso mudar também, ó. Deixa essa aqui. Cor da fonte. Isso já é um ajuste de formatação. Só que quando a gente fala de formatação, deixa eu marcar aqui, abrir novamente aqui, ó, porque eu aumentei a letra. A gente fala disso aqui, ó, da formatação numérica. E nesse campo aqui de número, a gente tem aqui, ó, a formatação geral, que toda planilha ela já vem com essa geral, para número, para moeda, contábil, para data, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, e aqui tem mais, ó. Tem outras aqui, ó. Tem personalizado, especial, texto, científico, fração. Então, tem vários tipos de formatação. E aqui tem alinhamento, fonte, que a gente já falou, as bordas, preenchimento, e aqui tem para bloquear a célula. Então, aqui, ó, nesse caso, eu vou formatar essa galera aqui como moeda. Vou marcar todo mundo aqui, ó. Nós vamos formatar um primeiro, ó. Formatar ele aqui com moeda com esse atalho aqui, ó. Vou vir aqui, ó.
e vou botar aqui moeda. Formatou aqui. E agora eu vou formatar como contábil. O contábil está bem aqui, ó. Tá vendo a diferença do contábil para moeda? É essa aqui, ó. Um, ele fica com o R cifrão coladinho, o outro fica com o R cifrão na outra extremidade. Posso formatar essa galera aqui como número, ó. Vou marcar tudo aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Essa é a formatação como número. Posso tirar, ó, os valores depois da vírgula, posso tirar ou posso colocar, ó. Adicionar ou remover casas decimais aqui. Posso fazer a mesma coisa aqui também, ó. Vou marcar todo mundo, ó. Posso remover as casas decimais, deixar duas aqui também. Posso colocar dessa forma aqui. Vou deixar esse aqui como... Eu posso mudar aqui também, ó, o tipo de valor de dinheiro que eu tenho, né? De moeda. Vou deixar esse aqui como contábil. Então, formatação é bem simples. A gente consegue formatar a planilha dessas maneiras aqui. E agora uma parada legal, que é super usual, a gente usa demais no Excel, é o pincel de formatação, que é esse carinha aqui que fica na área de transferência. Então, se eu clicar aqui, ó, e clicar nesse pincel de formatação, aonde eu pintar, ele vai levar exatamente a formatação, ó. Vou marcar esses dois aqui, ó. Ele já formatou exatamente com a formatação que estava ali. Isso vale aqui para os números também, ó. Esse aqui está como contábil, eu vou colocar nesse aqui, ó. Ele puxou a formatação. Posso marcar aqui, ó. Pode ser até lá embaixo. Posso colocar aqui. Beleza? O pincel de formatação bem simples, ele serve para isso, para a gente levar a formatação de um lado para o outro. Ainda que na formatação, eu tenho esses campos aqui, ó, onde eu posso colocar, deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo que ele fica lá embaixo, ó? É por causa disso aqui, ó. Se eu colocar aqui no meio, ó, ele vai ficar aqui no meio. Se eu colocar no topo, ele fica no topo. Normalmente, eu marco a planilha toda e coloco todo mundo no meio. E tem aqui também o alinhamento. Eu posso botar centralizado, à esquerda, à direita. Posso também aqui agrupar, ó. Se eu quiser agrupar um valor, ó. Deixa eu arrumar esse aqui e voltar esse para como estava. Digamos que eu queira colocar isso aqui, ó, numa célula só. Eu posso vir aqui, ó, e agrupar. Ele vai mesclar essa célula. Eu só tenho agora uma célula aqui, ó, escrito estado. Não faz muito sentido nesse caso aqui, mas existem momentos que a gente precisa mesclar dados aqui. Eu posso mesclar aqui também células para baixo. Se clicar aqui, ó, mesclei, criei uma célula grande, ó, maior aqui. Então, isso serve para a gente fazer designs dentro da planilha. Então, ainda em formatação tem esse ponto aqui também. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar como estava esse cara aqui. Agora, filtros. Eu já tinha colocado um filtro aqui, mas o que o filtro faz? Eu consigo organizar aqui, ó, a classificação de A a Z, de Z para A. Eu consigo filtrar, de fato, é para isso que o filtro serve, né? Vou jogar isso aqui um pouquinho para o lado. Consigo filtrar, ó. Posso filtrar aqui, ó, só o Acre. Aqui, ó. Filtrei o Acre e ele automaticamente acaba filtrando aqui todos os dados aqui, ó, também. Então, não necessariamente o filtro é a melhor opção para poder fazer uma exibição da minha planilha aqui, mas serve para a gente verificar algumas informações de maneira rápida. O filtro serve para isso. Serve para organizar também, ó, de A a Z. Organizei aqui de A a Z. Só que, olha só, tá vendo como esse campo aqui, ó, vou voltar aqui, vou dar Ctrl Z. Olha só, tá vendo que eles estão colados? Se eu organizar esse aqui de A a Z, ó, esses valores aqui em branco vão acabar subindo aqui e vão embolar isso aqui tudo. Olha só, vou colocar esse aqui de A a Z. Ó, tá vendo? Ele ficou de A a Z, mas tá vendo? O Amazonas estava lá embaixo, não tinha ninguém do lado. Ele pegou e desformatou todo mundo aqui, ó. Se eu colocar esse aqui de A a Z também, ó, também esse aqui vai ficar zoado. O que a gente tem que fazer para poder resolver? Eu tenho que colocar uma coluna aqui entre eles, ó. Vou colocar uma coluna. Coloquei essa coluna aqui. Vou fazer agora, vou marcar e vou tirar o filtro. Ó. Usei o meu atalho. E agora eu vou colocar o filtro uma vez para cada um. Ó. Coloquei o filtro aqui. Aí vou de A a Z. Tiro esse filtro. Coloco ele aqui. Ó. E agora esse aqui também, ó, de A a Z. Esse já estava. Né? Posso tirar essa minha coluna aqui, ó, que eu fiz. E agora, se eu quiser, eu posso tirar o filtro. Coloco o filtro de novo. Isso eu fiz muito rápido com o atalho. Conforme você vai ganhando prática, você vai usando, você vai cada vez mais usando os atalhos, você vai decorar e você vai pegar essa agilidade aqui. Agora eu consegui, ó, colocar todo mundo aqui em ordem alfabética sem nenhum problema.
Próximo ponto, tabela de dados. Olha, mas isso aqui que você tem aqui já não é uma tabela de dados? É uma tabela de dados, mas para o Excel em si, não é uma tabela de dados de fato. Por quê? O Excel, quando a gente coloca e fala para ele que existe uma tabela de dados, ele abre um campo de tabela de dados e essa tabela de dados a gente consegue fazer algumas formatações rápidas, a gente consegue incluir total geral, a gente consegue tirar e voltar com o título, então, e a gente consegue selecionar a tabela de dados de maneira bem rápida também. Mais um atalho. Ctrl T, ele seleciona a quantidade de dados que está próxima à área clicada. Então, como eu cliquei aqui, eu estava clicado aqui. Se eu pegar o Ctrl T, ele vai selecionar isso aqui como se fosse uma tabela. Agora, se eu clicar aqui, ele vai selecionar essa galera aqui. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar essa galera aqui. Então, o Ctrl T ele seleciona, para você selecionar rápido os dados, você consegue usar o Ctrl T também. Então, vamos lá, voltando para a tabela, eu vou dar um Ctrl T aqui, selecionei ela, e como é que a gente faz para inserir? Eu venho aqui, inserir, né, tabela. Agora ele aparece uma caixinha aqui, criar tabela. Onde estão os dados? A gente já inseriu aqui, já marcou os dados, então já aparece aqui. Meus cabeçalhos na minha tabelinha aqui, nos meus dados, eu aviso para ela. Se eu não tiver, eu posso desmarcar. Vou dar um OK. Ele já transformou aquele monte de dados em tabela. Quando a gente clica agora nela aqui, se eu der um Ctrl T, ele aqui no cantinho, já aparece o nome tabela. Antes, se eu clicasse em cima, ele ia aparecer o nome da célula que eu estava clicando, como se eu estivesse clicando aqui. Mesmo se eu marcar essa tabela toda, aqui nem aqui, vou marcar isso aqui tudo, ele continua mostrando somente a primeira célula aqui, que é a I da linha 2, I2. Então a tabela aparece isso. Vamos voltar aqui no design da tabela. A gente consegue mudar aqui, design. Botei esse verdinho. Olha, mas não mudou o título. Não mudou porque a gente colocou, né, uma formatação. Então, eu vou lá tirar essa formatação. Vou lá na página inicial. Vou vir aqui, vou limpar aqui. Eu vou botar sem preenchimento. E o texto, eu vou botar automático. E automático ficou feio. Vou deixar branco. Então, ele já voltou aqui. Vou diminuir também a letra. A letra está muito grande. E vou arrumar aqui, a planilha. Outra maneira também, quando você tem um texto muito grande, você pode clicar aqui, nesse carinha aqui, quebra automático. Aí se eu diminuir, ele vai quebrar aqui. Aí eu posso aumentar aqui, Se eu quiser ter uma planilha com os dados, com as colunas menores, eu posso usar esse botãozinho aqui, que é a quebra de texto. Também é muito útil quando você está fazendo o design da sua planilha, assim. Mas voltando aqui na tabela, eu posso tirar meu título, meu cabeçalho. Eu posso colocar aqui, linha de totais. Ele já incluiu aqui a linha de totais. E outra coisa legal, tá vendo que a gente vai descendo aqui, ele aparece aqui escrito, estado, vendedor, quantidade vendida, valor unitário. Isso porque eu estou clicando aqui, dentro da planilha. Se eu clicar fora e descer, não vai mostrar os títulos aqui. Outra coisa bem legal aqui na tabela de dados é o fato de, toda vez que eu adicionar uma coluna aqui, ela já entra para a tabela de dados. Então, eu vou adicionar aqui mais uma coluna, e eu vou colocar aqui, valor total. Não está aparecendo ali, mas está aparecendo aqui em cima. Valor total. Porque a gente pintou de branco a letra, né? Dou um Enter. Tá vendo? Os dados já foram direto aqui para a planilha. Vou tirar essas linhas também. Tá vendo que tá com linha? Essa linhazinha aqui, Vou botar aqui sem borda. Aqui em cima também, sem borda. Toda vez que a gente está com uma tabela de dados, existe essa possibilidade. Se eu apertar aqui o igual e colocar tabela, ele já aparece aqui para mim, tabela de dados. Aí eu aperto o Tab, ele já marcou a tabela toda. Se eu apertar o colchete, ele vai ver, vai aparecer tudo que eu tenho aqui. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, valor unitário. Valor unitário. Digamos que, aí eu vou fechar meu colchete, então eu selecionei essa coluna toda do valor unitário. Digamos que eu queira multiplicar por 10. Vou botar um asterisco, que é o operador matemático de multiplicação, eu vou botar aqui, 10.
Ele já pegou e multiplicou todo mundo, ó, por 10, ó. Tá vendo? 50 para 500. Vou deixar aqui, ó, valor total não. Unitário x10 vezes 10. Então, a tabela em si possui essas propriedades aqui que são bem legais aqui. Próximo ponto é congelar painéis. Para que serve congelar painéis? Serve para fazer isso aqui, ó. Vou aqui no básico, ó. Tá vendo? Quando eu rolo para baixo aqui, ó, tô rolando as linhas e a primeira linha está estática. Então eu posso fazer isso aqui também, ó. Tá vendo? Eu rolo para baixo e eu perdi os títulos aqui da minha tabela. Para congelar os dados, a gente vai congelar as primeiras linhas ou congelar os painéis, mais correto dizer, a gente vem aqui em exibir e eu tenho aqui o campo congelar painéis, ó. Eu posso clicar aqui e tem aqui, ó, congelar painéis, congelar a linha superior e congelar a primeira coluna. Se eu clicar em congelar a linha superior, que foi o que eu fiz lá naquela outra aba, ó, ele congela a primeira. Só que para cá não dá certo isso. Então eu vou voltar lá, descongelar, e agora eu vou clicar embaixo da linha que eu quero congelar. Então, se eu quero congelar essa linha aqui, ó, daqui para cima, que eu quero deixar congelado, eu clico aqui embaixo, cliquei aqui no Maranhão mesmo. Vou aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, dividir. Clico em dividir, ele dividiu minha tela aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma linha para cá e uma linha para cá. Eu posso pegar essa cara aqui e jogar aqui pro canto, ó, e vou conferir, tá vendo? Tá certinho aqui, 1, 2, 3, ó, as linhas estão certas, e as colunas também, ó, A, B, C, D, E, tá tudo certinho. Agora eu posso voltar aqui, ó, congelar painéis, ó, já congelou aqui, ó, meus painéis aqui. Então isso é bem útil para você conseguir exibir e manter os títulos aqui. Outro ponto muito legal é a validação de dados. Cara, eu gosto demais da validação de dados. Para que serve a validação de dados? O nome mesmo diz, para ter dados válidos de acordo com alguma lógica. E o que todo mundo gosta de usar? Gosta de usar isso como formulários. Eu gosto de usar isso para criar botões de seleção. E como é que eu faço isso? Primeiro, na questão de formulários. Imagina que você tem um formulário, como se fosse essa sequência aqui que eu tenho aqui, ó. E o próximo eu queira que a próxima tópico para ser explicado seja o número 10. Então, eu não quero que ninguém chegue aqui e digite 11. Eu quero que sempre digite 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma condição para que somente o número 10 entre, que entra essa validação de dados. A validação de dados fica aqui em dados, e é esse carinha aqui, dentro de ferramenta de dados. Esse cara aqui, ó. Clico aqui, validação de dados. Agora, eu gosto sempre de usar a validação por lista, mas tem várias outras aqui, depois você pode testar aqui e ver o que cada uma faz. Eu vou botar a lista e eu vou falar, cara, minha fonte de dados, eu quero que seja 10. Não pode colocar nenhum valor que não seja 10. Aqui eu tenho aqui uma mensagem de entrada que eu posso colocar ali, para poder dizer que, ó, coloque sempre o valor tal. E eu tenho aqui uma mensagem de erro também, que eu posso personalizar. Não vou deixar desse jeito aqui mesmo, vou dar um OK. Ó, tá, se eu clico aqui, ó, eu tenho o valor 10. Ó, tá aparecendo aqui para mim. Se eu apagar isso aqui, eu vou dar um delete, dei um enter para vir para baixo. Agora, se eu quiser colocar qualquer valor, vou botar 12 e der enter, ele vai falar aqui, ó, ele mostrou uma mensagem de erro. Vou cancelar e ele só vai deixar eu colocar o 10. Ó. Então, isso é bem útil, isso é muito legal. E o que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de criar botões de seleção. Então, o exemplo que eu vou dar para você aqui é criar exatamente um botão de seleção desses dois caras aqui. Ó. Vou criar um botão de seleção para estado e para vendedor. Então, eu vou conseguir selecionar aqui, ó, todos esses estados e vou conseguir selecionar aqui todos os vendedores. Eu não vou conseguir colocar nenhum dado ali, escrevendo. Posso até escrever, mas tem que escrever os nomes que estão aqui. Então, como é que a gente faz isso? Vou fazer primeiro do estado. Vou vir aqui, ó, em validação de dados. Vou voltar aqui para configurações, coloco aqui lista, clico aqui em fonte e agora venho aqui ó, em estados e seleciono. Ctrl Shift, dou um toque para baixo, tá vendo? Já selecionei todo mundo. Dou um OK aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, minha seleção. Já aparece ali. Se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, ele já sai fora. Entendeu? Mas se eu escrever o que tiver aqui, qualquer estado que esteja aqui, ó, Acre, ele aceita. Então, até quando eu estou escrevendo, ele já aparece as sugestões ali para mim.
Agora vamos fazer para vendedor também. Validação de dados. Lista. Vou marcar aqui, ó, vendedor. Dou um OK. Já tem aqui, ó, os vendedores também. Aí o que eu faço com isso aqui? Se alguém alterar alguma coisa aqui, ó, se eu apagar aqui, colocar aqui outro valor aqui em cima do Adson, quando eu clicar aqui e voltar, ó, eu já não tenho mais o Adson. Então o que a gente tem que fazer? Normalmente a gente oculta. Ó, ocultei essa informação e agora eu tenho aqui, ó, um menuzinho que eu consigo selecionar, e isso faz com que a gente consiga fazer várias coisas aqui dentro do Excel somente usando essa validação de dados para criar esse tipo de botãozinho aqui de seleção. Formatação condicional. Agora que a gente vai usar esse botão de seleção. Para fazer essa formatação condicional, na verdade, o que significa essa formatação condicional? Significa que ele vai ser uma formatação automática do Excel de acordo com uma condição. Ó, um exemplo. Eu vou marcar aqui essa coluna aqui, ó. Vou marcar essa aqui do lado aqui melhor. E agora eu vou lá na formatação condicional, que está aqui na página inicial, aqui, ó, formatação condicional. Eu tenho vários tipos, ó, tem regras aqui, ó, maior que, menor que, entre, escala de cores, conjunto de ícones. Eu vou usar essa aqui, ó. Escala de cores, eu vou pegar esse verdinho aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele pegou aqui, ó, e colocou uma escala de cores, ó, preenchendo. Então, os maiores valores têm uma barra maior. Então, essa foi a condição utilizada para fazer essa formatação. O que eu gosto de fazer com a formatação condicional? Eu gosto de criar condições de seleção, como se fosse uma seleção. Por exemplo, se eu quisesse que pintasse todo mundo aqui, ó, de uma cor, sei lá, de azul, quando eu selecionasse aqui o estado, quero saber o Acre. Cadê o Acre? Em vez de eu filtrar aqui e procurar o Acre, eu quero que brilhe. Eu não quero ocultar nenhuma informação. Eu quero só que a formatação mude. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl T. Vendo, ele marcou todos os meus dados. Não vou marcar essa parte superior aqui, porque eu não quero que seja modificado a linha aqui de cima. A primeira linha ali é dos títulos. Vou aqui em formatação condicional, vou em nova regra. E agora eu vou usar essa regra aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Clico aqui e agora eu vou escrever, ó, formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então, vou colocar aqui. E agora, qual é a minha lógica para mostrar que a fórmula vai ser verdadeira? Eu quero que esse cara aqui, quando esse cara for igual ao cara que está aqui, ó, esse cara aqui, vai ser verdadeiro, eu quero que seja formatado. Mas para isso funcionar em toda a planilha, a gente precisa entender isso aqui. Está vendo que aqui eu tenho cifrão M, cifrão 3, que é esse cara aqui. Ó. Ele está na coluna M, na linha 3. Quando eu coloco cifrão na frente de uma letra e cifrão na frente do número, quer dizer o quê? Que eu criei uma referência absoluta. Essa referência absoluta ela não vai se movimentar, nunca. Por quê? O cifrão deixa ela fixa na coluna M e o cifrão do 3 deixa ela fixa na linha 3. Então, ela não vai se movimentar. Ao passo que, o que eu quero que aconteça com esse cara aqui do lado? Esse cara que eu cliquei aqui, cliquei no Maranhão, que é AD, coluna D, na linha 3. Mas eu não quero, nesse caso aqui do Maranhão, ele não é o Acre. O Acre está aqui embaixo, ó, tá? Na coluna D, na linha 15. E para essa fórmula conseguir entender e ler todas as linhas, eu tenho que tirar o cifrão do 3. E para tirar o cifrão, eu posso apagar aqui o cifrão do 3, simplesmente assim a gente já tira. Ou então eu posso usar o atalho. Se eu marcar minha referência aqui, minha célula toda, e apertar o F4, ó, ele tirou mais um cifrão. Se eu apertar F4 de novo, ele colocou cifrão na coluna e cifrão na linha. Então, o F4 é o botão utilizado para a gente, quando eu quero transformar uma referência que ela não é absoluta, é uma referência relativa, porque ela é relativa ao local que ela está, eu quero transformar ela em absoluta, eu aperto F4 uma vez, então eu transformo ela em absoluta. Se eu apertar mais uma vez, ó, eu tirei o cifrão da coluna. É isso que eu quero? Não, eu quero tirar o cifrão da linha. Então, eu aperto mais uma vez o F4, ele tira o cifrão da linha e coloca o cifrão na coluna. Então, dessa forma aqui, esse cara vai se mexer para baixo
e esse cara não vai se mexer. Beleza, minha lógica está certa. E agora eu vou colocar a formatação. Clico aqui. Vou botar aqui um preenchimento. Vou botar esse azulzinho aqui, ó. Um azulzinho. E a fonte eu vou colocar negrito itálico e vou colocar branco. Dou um OK, ó, vai ficar assim. Dou OK, ó, tá vendo? Onde tinha acre, ó, ele já pintou aqui, ó. Acre aqui, ó, acre. Ele pintou. Então agora vamos fazer a mesma coisa agora aqui, ó, para o vendedor. Clico aqui, dou um Ctrl T para marcar a minha planilha toda, formatação condicional, nova regra, venho aqui nesse último aqui, vamos criar a lógica. Esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Venho aqui, tiro só esse cifrão aqui. Beleza? Vou lá para formatação, vou colocar esse rosinha aqui, ó. E a fonte itálico, branco, itálico e negrito, né? Ok? Beleza. Vou dar um OK. E agora, onde tiver, ó, vou botar esse primeiro aqui. Adilson. Ó, Adilson, Adilson, Adilson. Vou mudar aqui, ó, vou botar, ó, David. David. Vou colocar esse do Maicon aqui, ó. Maicon. Maicon ficou rosinha. Mas por que ficou rosa por cima da formatação azul? Por causa da ordem da regra. Ó. Vamos lá. Vira aqui, ó. Gerenciar regras. Ó, não está aparecendo porque está na seleção atual. Eu estou clicando aqui. É só clicar aqui, ó, e colocar a planilha. Vai aparecer aqui, ó, todo mundo. Tá vendo? Essa é a última formatação. Se eu clicar aqui, ó, e colocar a de azul por cima, ó, vou aplicar aqui, ó. Tá vendo? Já ficou azul aqui embaixo aqui. Então, dependendo da maneira que eu queira, aqui eu posso aplicar aqui a formatação que eu quiser. A ordem, na verdade, que eu quiser aqui. Eu quero mudar a ordem, ele vai se modificar aqui. Beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos para o próximo. Próximo aqui. A base de dados é a mesma. Então eu continuo aqui com aqueles mesmos dados aqui. Vou dar 2 cliques aqui. E agora vamos trabalhar as operações. Eu tenho aqui, ó, as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, primeiro eu vou explicar como é que como é que são feitas essas operações com os operadores matemáticos. Então, vou copiar isso aqui, ó, vou colar aqui do lado. Beleza. O operador matemático da soma é o mais. Então, se eu quiser, deixa eu dar um ESC aqui, ó, mais. Então, se eu quiser somar um valor mais o outro, ó, digamos que eu quero somar esse valor com esse aqui, ó. É só apertar o igual, aí clico nesse valor aqui, mais esse próximo valor aqui. Ó. Então, ele já faz a soma aqui. Subtração, o operador matemático é o menos. Mesma coisa, eu posso colocar igual, clicar esse cara aqui, ó, menos esse cara aqui. Ó, multiplicação, o operador matemático é o asterisco, a gente já viu ali. Eu posso fazer a mesma coisa, igual esse cara aqui, ó, vezes esse cara aqui. E a divisão, o operador matemático é a barra, que é essa barrinha aqui. Posso fazer a mesma coisa, igual esse cara dividido sobre esse cara aqui. Então, eu consigo fazer utilizando o operador matemático. E eu posso fazer também utilizando a fórmula. Então, deixa eu dar colocar mais uma linha aqui, ó. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer agora a soma. Vou usar a fórmula de soma para a gente somar todo mundo aqui de quantidade vendida. Então, vou botar aqui, ó, soma, quantidade vendida. Então, como vai ser feita essa soma da quantidade vendida? Eu vou pegar a fórmula soma, vou apertar aqui igual, e isso aqui aparece aqui também, dentro da nossa barra de fórmula aqui também, aparece aqui, igual. E agora eu começo a escrever a função, que é a soma. Só, ele já aparece ali várias coisas, ó. Vou ter só, escrever quase soma, né? Só escrever som, já aparece aqui vários, ó. Eu aperto o Tab uma vez, ele já selecionou. E aparece agora esses carinhas aqui. Isso aqui a gente chama de argumento. Quais são os argumentos da função? São esses argumentos aqui. Ele vai falando aqui, ó, números. Então a gente tem que selecionar números. Poderia selecionar um por um. Ó. Aperto esse, ponto e vírgula. Ó. Ele está explicando aqui, ó, tem que botar o ponto e vírgula. Aperto esse aqui, ponto e vírgula, aperto esse. Ele ia somando todo mundo. Mas não é assim que eu quero. O que eu quero fazer? Eu quero somar todo mundo de uma vez.
Então, eu clico no primeiro, eu posso pegar aqui essa janelinha e arrastar, ó. Ou então, eu clico aqui, eita, saiu. Vou voltar aqui, vou apagar, ó. Eu clico aqui, ó, seguro o Ctrl, o Shift e dou um toque para baixo. Eu já selecionei todo mundo aqui. Agora, ou eu fecho meu parênteses, né? Ou então eu só dou um Enter, que ele vai dar a fórmula aqui para mim, já vai fechar o parênteses automaticamente. Vou formatar esse número aqui, ó. Vou deixar ele assim, ó. Beleza. Esse aqui é a quantidade, soma, quantidade vendida. Então, a gente fez a soma aqui de uma maneira bem simples. Subtração, ele não possui uma fórmula, mas a gente pode subtrair também utilizando a fórmula de soma. Por exemplo, na verdade, para poder subtrair usando a fórmula soma, alguns valores têm que ser negativos. Por exemplo, ó, 100 menos 50. Se eu pegar isso aqui e usar a fórmula soma, marcar esses dois aqui, ó, ele vai fazer a soma. 100 mais menos 50, ele vai dar 50. Eu não usei uma fórmula para subtrair, eu usei uma fórmula de soma. Então, dá para fazer dessa forma aqui também. Mas subtração a gente usa, normalmente usa o operador matemático. Próxima ponta aqui, multiplicação. A multiplicação, ela possui sim uma função. A função de multiplicação é essa aqui, ó. Igual multi. Esse carinha aqui, ó. Multi. E agora ele pede os argumentos, ó. Digamos que eu queira multiplicar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Esse cara, ponto vírgula, vezes esse. Fechar aqui. Ó, ele deu exatamente o mesmo valor aqui. Vou copiar isso aqui, ó. Vou botar aqui do lado. Na verdade eu não copiei, eu recortei, né? Ctrl X, Ctrl V. Tá vendo? Tem esse valorzinho aqui do lado aqui. Então, aqui eu usei a fórmula multi e aqui eu usei a fórmula, na verdade, o operador matemático aqui. E o próximo ponto é a divisão. A divisão também não possui uma função para poder dividir. A gente usa também o operador matemático. Próximo agora é média. A média é bem legal que a gente consegue calcular a média de acordo com a quantidade de valores que a gente tem. Então, vou botar aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar esse cara aqui, ó, vou colar para baixo e vou botar aqui, ó, média. E agora eu vou calcular a média. Igual, e escrevo média. Vai aparecer ali, ó. Apareceu a fórmula, ó. Seleciono a que eu quero, média, e agora vou pegar todo mundo aqui, ó. Peguei aqui, ó, tá vendo? Ele já trouxe aqui meu valor médio aqui, e aqui eu tenho minha soma da quantidade vendida, aqui eu tenho meu valor médio. Vou marcar eles aqui, ó. Beleza, já tenho eles aqui. E agora a próxima função é a subtotal. Subtotal faz tudo que a soma, média, que as outras funções fazem, numa função só. A diferença é que a função subtotal, ela não mostra, na verdade, ela só faz a conta dos valores que existem na tela. Então, o que você não estiver mostrando, que não estiver na tela, ela não vai fazer a conta. Então, vamos fazer o exemplo aqui, ó. Vou botar soma, subtotal, na verdade, né? Subtotal. Deixa eu pegar aqui, ó. De quantidade vendida. Fazer esse cara aqui. Igual, e vamos lá, subtotal, tá ela aqui. Agora, tem tudo aqui que ela faz, ó. Média, contagem, máximo, mínimo, multiplicação, desvio padrão, soma, tem um monte de coisa. Eu vou pegar, primeiro eu vou fazer a soma. Soma é o 9. Chegar lá no 9, ó. Um tab, ponto, vírgula, e agora eu vou selecionar aqui a minha quantidade vendida. Vou fechar, deu enter. Tá vendo que ele deu o mesmo valor que tem ali. Exatamente o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um filtro aqui, ó. Apliquei esse filtro, e agora eu vou selecionar somente o Ryan. Não o Adilson aqui. Só de eu selecionar ele, ó, olha o que aconteceu. Esse valor de soma, ele continua igual, ele não mudou. O valor de média, a mesma coisa. Agora, o do subtotal, ó, ele está fazendo o subtotal exatamente da soma do que está aqui, ó, o que está sendo exibido na tela. Ó. Se eu olhar aqui no final, aqui, ó, tem aqui a soma, ó, tá vendo? Certinho. E se eu fizer a mesma coisa aqui para a média, deixa eu tirar aqui, ó, tirar esse filtro. Vou fazer a mesma coisa aqui para a média. Média. E agora eu vou pegar a fórmula de média. Eu vou copiar aqui, ó. Apagar.
E a média é o 1. Ponto e vírgula, vou selecionar todo mundo. No Enter. Beleza, tá igual, né? Vou até tirar isso aqui. Tá exatamente igual. Vamos lá, botar só o Adilson. Adson, né? Adilson, Adson. Já mudou. Tá vendo? Ele calculou a média em cima disso aqui. Esse aqui está calculando a média em cima de todos os valores. Então, eu não consigo, na verdade eu não consigo não. Essa é uma especificidade da função subtotal. Ela mostra exatamente o que está na nossa tela. Então, essa é uma função importante. A gente usa ela bastante. Mas serve para esse fato aqui, somente para o que está na tela. Próximo ponto aqui, ó. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Vou pegar essa galera aqui, ó. Deixa eu botar uma... Vou botar aqui do lado também. Galera aqui pro lado aqui. Vou botar ele mais para lá. Beleza. Próximo ponto aqui é a função C. E para que serve a função C? A função C serve para a gente criar algumas lógicas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que a gente tem uma meta, ó. Vou botar aqui, ó, meta. E a meta seja, sei lá, 200 unidades vendidas. 200. Então, essa é a minha meta. 200 quantidades vendidas, né? Que é esse cara aqui. Então, vou botar aqui. Meta. E eu quero saber quem atingiu ou não atingiu a meta. Então, eu vou usar a fórmula C para poder fazer isso. E eu vou usar esse valor aqui para comparar com esse valor aqui. Então, eu vou escrever aqui, igual C, já está ela aqui, tab, e agora vem os argumentos. O primeiro argumento é o teste de lógica. Deixa eu abrir aqui, ó. Se o seu não abrir dessa forma, eita, sai daí. É só você movimentar assim, ó, que ele abre. Então, vamos aqui, teste de lógica. Quem eu quero? O que eu quero? Eu quero, se esse valor aqui for maior do que esse valor aqui, a meta foi atingida. É isso que eu quero. Só que tá vendo que eu estou escrevendo essa fórmula aqui? Na verdade, eu vou deixar dar erro e depois eu vou mostrar por quê. Se esse valor aqui for maior do que esse, meta atingida. Vou botar como meta ok. Entre aspas, o valor verdadeiro é meta ok. Fecho minhas aspas. E o valor falso vai ser meta não atingida. Parênteses, meta não atingida. E vou fechar aqui. Então, é isso que vai ser escrito quando ele pensar nessa lógica aqui. Ó. Nesse caso aqui, a gente já sabe que a meta não foi atingida. Então, ok, ó. Ele escreveu aqui, meta não atingida. E agora eu quero que esse cara aqui também tenha a lógica aferida e eu quero saber também se a meta foi atingida ou não. Só que eu deixei de propósito um erro aqui. Ó. Se eu arrastar aqui, ó, ele vai dar como meta ok. Beleza. Mas olha o problema. Ó. Ele deu como meta ok porque não está selecionando dentro da meta. Ó. Quando eu puxei, eu não marquei esse carinha aqui, ó, como uma referência absoluta. Então, conforme eu for puxando aqui, ó, ele vai falar que está todo mundo ok. Ó. Inclusive esse cara aqui, ó, que é 139. Por quê? Olha aqui na fórmula. Olha agora como é que está. Já está aqui embaixo. Então, ele não está comparando certo. O que tem que fazer para resolver isso aqui? Eu tenho que vir nesse cara aqui, ó, no teste de lógica. Somente esse cara aqui, eu aperto o F4. Quando eu aperto o F4 nele, ó, ele bota cifrão aqui, ó, nos dois. Agora eu posso dar um Enter e eu posso arrastar. Ó, naquele lá de baixo, ó, esse carinha aqui, o Lucas, ele já vai dar como não atingido. Ó, esse cara aqui também, o David também não atingido. Então eu posso dar 2 cliques, ó, ele vai preencher todo mundo aqui para mim. Então a fórmula C serve para a gente fazer esses testes de lógica aqui. Agora, digamos que eu tivesse algum valor aqui, alguém que fez uma venda de 200 também. Será que ele atingiu ou não a meta? Ó, vou botar 200 aqui, ó. Ele não vai atingir a meta. Por que ele não atingiu? Porque a gente botou só maior. Para ele atingir essa meta, tem que ser maior ou igual. Então, eu tenho que colocar um igualzinho aqui. Ó. Agora sim, ó, ele atinge a meta. Com maior ou igual, a lógica mudou. Passei essa lógica aqui para
todo mundo, então, aqui. Então, a função C é muito legal, ela serve demais para a gente conseguir fazer esses testes de lógicas aqui e já conseguir mostrar aqui exatamente o que a gente quer de uma maneira muito rápida. As próximas duas funções aqui são procv e procx. São funções de procura e localização. E para que elas servem? Elas servem para a gente procurar um determinado valor e numa outra planilha e puxar um outro dado a partir dele. Ficou um pouco confuso, mas vou mostrar aqui. Ó. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui ó, uma base de dados 2, eu tenho aqui, tá vendo? Todos os vendedores. Ó. Vendedores, eu tenho aqui um avatar. Esse avatar tem um link aqui. Se a gente clicar nesse link, vai para esse site. Nesse site tem um ícone lá, que eu estou chamando de avatar, que é o rostinho para cada um desses vendedores. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou escrever uma fórmula aqui. Ó. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cá. Ó. Deixar mais apertadinho mesmo. Esse aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou escrever uma fórmula aqui que vai procurar o Ryan lá naquela base de dados e não vai trazer o nome do Ryan, vai trazer a coluna que tem o avatar, vai trazer o link, aquele linkzinho lá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou botar aqui, ó, vou usar aqui, ó, avatar e vou chamar de procv. Porque eu vou estar usando a fórmula procv. A fórmula procv e procx funcionam da mesma, na verdade, elas dão o mesmo resultado funcionando de maneiras diferentes. Primeiro eu vou usar o procv. Como é que ele vai fazer para utilizar? Igual procv. Já achei ela aqui. Dou um tab e agora vem os argumentos. Primeiro argumento é o valor procurado. Quem a gente está procurando? Está procurando o vendedor, né? Esse carinha aqui. Ó. Beleza. Ponto e vírgula. Matriz de tabela. Então agora é a nossa tabela. Onde está a tabela que eu quero encontrar lá o meu link? Está aqui, ó. Na 2. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar minha tabela. Posso marcar ela toda aqui assim. Posso marcar assim também, ó. Todas as colunas. Mas é melhor marcar assim. Opa, sem esquecer aqui, ó. Marquei ela toda aqui. Beleza? Está bem marcadinha, certinho. Clico aqui em matriz de tabela. Marco ela aqui, ó. E aperto F4. Por quê? Eu quero que ela seja uma referência absoluta. Eu não quero que ela seja uma referência relativa. Porque depois eu vou arrastar, senão vai dar o mesmo erro aqui da fórmula C. Ponto e vírgula. Índice da coluna. O que é isso? O índice da coluna é o número dela. Essa aqui, ó, a A é a coluna 1, a B a 2, a 3 a C, a 4 é a D, a 5 e assim por diante. O dado que eu quero, a informação que ele vai buscar na coluna 1. Mas o que eu quero de volta? Qual a informação que eu vim buscar? Eu vim buscar o link aqui, né? Que é o avatar. Ele está na coluna 2. Então, o número índice, ó, não precisa estar com esse cara aqui, ó. Só colocar o número 2. Ó. Ponto e vírgula. E agora, valor de procura. Eu tenho 2 pontos aqui, um verdadeiro e falso. Ó. O verdadeiro, correspondência aproximada. Não é isso, eu quero a correspondência exata. Eu quero o Ryan, eu quero Paulinho, Dimitri, eu quero a palavra correta. Então é correspondência exata, é o falso. Dou 2 cliques aqui. Vou fechar aqui meu parênteses. Dou um Enter. Ó, ele já trouxe aqui, ó, o link aqui para mim. Ó, trouxe esse link. Agora é só eu clicar aqui do lado. Ó, peguei tudo. Ó, um ponto agora que a gente tem que conversar sobre o procv. O procv, ele é rápido. A gente fez ele aqui de maneira bem rápida, só que ele tem uma limitação. A limitação é que ele sempre lê daqui para lá. Então, eu procurei o nome do vendedor aqui, né? E o link está do lado. Ó, vamos lá para a base. Procurei aqui e o link está aqui. Então ele consegue. Agora, se eu tivesse com uma base de dados maior e o meu nome de vendedor tivesse aqui e o link tivesse aqui atrás, para cá, procv não vai conseguir. A gente teria que usar outra alternativa. E a alternativa mais rápida de ser utilizada, tem outras formas, o Excel deixa livre para você fazer, de acordo com o seu conhecimento, você pode fazer de várias maneiras possíveis. O procv é a maneira mais fácil de você resolver esse problema. Vamos lá. Perdão, procx é a maneira mais fácil. Vou botar aqui, ó, avatar. Vou ocultar esse cara aqui, ó. E agora eu vou botar aqui, ó, avatar procx. Beleza, avatar procx. Como é que a gente vai fazer? Igual procx, tá ele aqui, dou um tab. Valor de pesquisa, mesma coisa. Clico aqui no Ryan. Ponto e vírgula. Próximo dado é matriz de pesquisa. Nesse caso, a matriz de pesquisa é exatamente onde está o Ryan.
O Ryan, ele não está na tabela toda, ele está nessa coluna aqui. Eu posso marcar isso aqui, ou então eu marco só a coluna. Marquei aqui, ó. Não posso esquecer de apertar o meu F4 e vamos para o próximo. Ponto e vírgula. Matriz de retorno. Agora a matriz de retorno é onde tem o meu link. Tem o meu link aqui. Ó. Marco todo mundo. Não esqueço de marcar eles com um F4. Beleza. Só com isso eu já posso terminar aqui minha fórmula, que tem outros pontos aqui. Ó. Toda vez que tiver entre colchetes, ó, eu não sou obrigado a utilizar. Então, tem modo de, se não encontrado, né? Se eu não encontrar a informação, eu posso escrever ali. Se não encontrar, coloca 0, coloca não encontrado. Modo de pesquisa, modo de correspondência, modo de pesquisa, a gente não precisa. Para resolver o nosso problema aqui, são só esses 3 argumentos. Valor de pesquisa, pesquisa matriz e matriz de retorno. Vou fechar, dou um Enter. Já trouxe aqui, ó, minha informação aqui certinho. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Já preencheu todo mundo aqui de maneira super rápida. Vou jogar isso aqui mais para o lado. Está muito poluído isso. Vou botar lá para o canto. E o PROC-X ele resolve dessa maneira, ó, tão rápida quanto o PROC-V. Mas você viu que quando a gente usou o PROC-X, ó, foram separados, ó. Esse cara aqui é onde a gente busca e esse cara aqui é onde a gente retorna. Então, se eu tivesse com valores invertidos, se tivesse aqui o valor, tivesse desse lado aqui, né, o valor do vendedor e o avatar aqui, ele ia conseguir resolver, porque a gente pesquisa separado, né? Eu não coloco numa tabela só, que nem é o PROC-X, que nem é o PROC-V, né? Na verdade, estou trocando tudo. Beleza, e agora que eu tenho o link do avatar, a gente pode ir para a próxima função, que é a função imagem. E para que serve essa função imagem? Serve exatamente para isso, para a gente exibir a imagem vinda de um link, né? Vinda da internet. Então, vou colocar aqui, ó. Avatar. Que agora sim vai ser o avatar. E como é que a gente usa a fórmula imagem? Igual e imagem. Já aparece aqui o IM, ó. Procura aqui imagem. Beleza. Toda vez que a gente usa a fórmula imagem a primeira vez no nosso arquivo, ele dá isso aqui. Na maioria das vezes, em todos os arquivos que eu utilizo, ele dá isso. Eu não consigo clicar agora. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula, depois a gente vai vir habilitar e vai corrigir esse problema. Primeira coisa, a gente vai só selecionar aqui onde a gente quer. Ó. A gente quer o quê? Esse cara aqui. Tá vendo que tem outros pontos aqui. Ó. Primeiro é a origem, outros argumentos. Ó. Texto alternativo, dimensões, altura e largura. Primeiro, vamos resolver isso aqui, depois a gente volta para esses argumentos. Vou fechar, ó. Dou um Enter, ele já exibiu aqui uma informação com erro. Coloco aqui em habilitar, beleza. E agora eu vou voltar para arrumar esse cara aqui. Ó. Vou botar ponto e vírgula, texto alternativo, não quero texto alternativo, ponto e vírgula, e agora aqui, ó, dimensões, eu vou colocar assim, ó, tamanho original, 2. E vou fechar. Dou um OK. Ó, ele já preencheu aqui, ó, com o tamanho original. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar minha linha, ó. Tá bom assim, né? Eu vou marcar minha tabela toda, vou clicar naquele botãozinho, ó, ficar aqui no meio, ó, beleza, já está o cara aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar 2 cliques, ó, e ele vai preencher a imagem para todo mundo. Só que eu ainda não acertei, ó, tem um probleminha aqui. Ó, agora já foi. Era só o tempo dele achar na internet. Beleza. Só que agora eu preciso puxar a formatação. E como é que a gente puxa a formatação? É só clicar aqui na linha, no pincelzinho, ó, e eu vou marcar todas as linhas. Marquei todo mundo aqui. Agora eu já tenho aqui, eu posso até ocultar essa aqui também, ó. Agora eu já tenho aqui o avatar aqui, ó, para todo mundo aqui. Todo mundo certinho aqui. Então, nessa parte aqui já foi. Imagem, vamos para os próximos. Nesse ponto aqui, a gente tem uma função que eu também uso demais, que são essas 3 funções aqui, que são funções de data, que é a função ano, função mês e função dia. E para que elas servem? Serve exatamente para isso, para eu puxar o ano, puxar o mês e puxar o dia de uma determinada célula, de uma determinada informação. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu diminuir isso aqui, ó. Beleza. A gente tem aqui, ó, essa tabelinha aqui com esses dados, ó, vou organizar aqui. E aqui a gente tem, ó, aqui, data da venda. Vou colocar aqui como data. Ó. Tá vendo que tá com aquele número ali, ó? Vou botar data, ele já preenche como data aqui. Faturamento eu vou botar como contábil
E quantidade vendida deixa assim, geral mesmo, que é só uma quantidade de unidades aqui. Então, vou pegar aqui, eu vou botar aqui do ladinho, vou botar ano. Ano, mês e dia. E agora eu vou usar essa data aqui para pegar o ano. Eu quero, esse ano aqui é o 2020. Vou pegar ele aqui, ó, igual ano. É só clicar aqui, ó. Então, peguei o ano ali. Se eu pegar a fórmula mês, ó, igual mês. Vou pegar o mês aqui também. Também peguei o mês. Maneira muito simples. Ó. E agora, dia. Clico aqui, pego o dia. Então essa fórmula é muito importante porque a gente pode utilizar ela para fazer outras coisas aqui dentro do Excel. E agora, tabela dinâmica. Esse é um ponto muito legal, porque a tabela dinâmica serve para a gente fazer várias coisas aqui. Deixa eu só mudar aqui minha câmera. Agora sim, vou chamar a tabela dinâmica. Como é que a gente faz? Primeiro a gente vai marcar a nossa tabela de dados, ó, Ctrl T, marquei todo mundo. Vem aqui em inserir, e aqui a gente tem ó, tabelas dinâmicas recomendadas e a tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui, ó, tabela dinâmica. Ele já pergunta qual é o intervalo, a gente já marcou. E aqui, ó, ele já dá a sugestão para abrir uma nova tabela ali, uma nova planilha, mas eu não quero, eu quero colocar a tabela dinâmica aqui. Vou clicar aqui, ó. Qual local que você quer colocar? Ah, eu quero colocar ela aqui, ó. Beleza. Dou um OK. Não vou adicionar modelo de dados, vou clicar aqui. Beleza, tem aqui, ó, tabela dinâmica, tabela 1. E agora o que a gente vai fazer com essa tabela? Eu posso criar ela da maneira que eu quiser, tá vendo? Tem aqui a data da venda, que é isso aqui, categoria, faturamento, quantidade vendida. Então eu vou botar aqui, ó, categoria eu vou botar na linha. Eu posso colocar aqui faturamento na valores e quantidade de venda aqui. Posso botar a data de venda aqui no filtro também. Ó. Então agora eu tenho essa tabelinha aqui, ó, que eu tenho os produtos, né, as minhas categorias, meu faturamento e a quantidade vendida. E se eu quisesse ter o valor total aqui, que seria a quantidade vendida vezes o faturamento, como é que a gente faz? Eu teria que ter um campo, ou coloco o campo aqui, né, na minha tabela de dados, né, onde está todos os meus dados, ou eu uso uma das funções que tem a tabela de dados, que é o campo calculado. Isso é muito importante, saber usar o campo calculado. Ele fica aqui, ó, tabela de dados, campos e itens e conjuntos. Eu clico aqui, ó, e boto o campo calculado. E o que eu quero com esse campo calculado? Eu quero valor total. Vou chamar de valor total. Valor total. E como é que eu calculo esse valor total? Vou tirar esse zero aqui. O valor total a gente não falou que seria a quantidade, né? O faturamento vezes, boto o meu operador de multiplicação, a quantidade vendida. Se é isso, eu vou clicar aqui em adicionar. Ele já aparece aqui, ó, valor total. Dou um OK, ele já entra aqui para dentro aqui, ó. Valor total aqui. Agora deixa eu explicar o que tem aqui. Tá vendo que aparece escrito aqui soma, soma, soma. Quer dizer que ele está somando ali dentro. Se eu aumentar aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, soma de faturamento. Se eu clico aqui, eu consigo ver a configuração desse meu campo de valor. Então aqui eu posso alterar o nome e eu posso mudar. Eu não quero a soma, eu quero uma média. Se eu clicar aqui em média e der um OK, ó, ele vai deixar de fazer a soma. Começou a fazer a média aqui. Mas aí já zoou o nosso valor aqui, ó, entendeu? Porque a gente estava contando que ele estivesse somando aqui. Então, nesse caso aqui, eu só mudei para você saber. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é fazer a formatação, que também é por meio desse campo aqui. Ó. Vou clicar aqui para a gente consertar. Vou voltar aqui para soma e eu posso vir aqui formatar um número. Contábil, porque ele já trouxe o número lá de contábil. Vou tirar esses decimais aqui, ó. E dou um OK. Beleza? Faturamento, eu vou apagar aqui esse soma, que eu não gosto, mas você pode deixar. E se eu apagar tudo, vai dar erro. Ó. Vou dar um OK, ó. Ele vai falar, ó, já existe um campo na tabela dinâmica com esse nome. Vou dar um OK. E a malandragem aqui é dar um espaço. Ó. Dei um espaço, dou um OK, ó. Já mudou para faturamento. Vou fazer a mesma coisa aqui, quantidade vendida. Vou apagar essa galera aqui, deixando um espaço. Formato do número, vou deixar como número, ó. Tiro esses aqui. Boto um separador de milhar, mas acho que não tem nenhum valor de milhar aqui. Não lembro. Dou um OK. Ah, tem esse aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no valor, na soma de valor total. Espaço aqui. Formatar, vou botar como contábil. Dou um OK. OK também.
E aqui, ó, a gente não falou do filtro. Tá vendo? O filtro foi a data de venda. Eu posso selecionar vários aqui, ó. Desmarco tudo. Nem precisava desmarcar, mas desmarco tudo. Vou botar 2020. Ó. 2020. Dou um enter. Agora eu tenho as vendas somente de 2020. Se eu marcar agora aqui, 2022. Eita, 22. Tá vendo? Ele marcou só 2022. Tem aqui as vendas de 2022. Eu posso filtrar aqui só por janeiro. Entendeu? Só por uma data específica. Eu só quero a venda dessa data aqui. Desmarco tudo. Ele vai mostrar que só o produto A foi vendido nessa data aqui. Então a tabela de dados serve para a gente fazer essas análises assim de maneira super rápida. A gente consegue fazer isso aqui. Próxima função, muito boa também, tão boa quanto a tabela dinâmica aqui, essa tabela de dados dinâmica, é a função filtro. E para que serve ela? Ela serve exatamente para isso, para a gente fazer um filtro. Só que diferente aqui da tabela dinâmica, essa fórmula a gente constrói ela direto, né, uma função aqui do Excel, e a gente vai construir e a gente vai usar isso aqui para ajudar a filtrar, porque eu vou filtrar exatamente como a gente fez essa tabela aqui. Eu vou criar uma tabela dinâmica muito parecida com essa aqui. Ó, vou até copiar esse cara aqui. Ó. Copiar. Alt C, VV. E vou colar ele aqui embaixo. Então eu vou fazer igualzinho aqui. Ó, usando a função filtro. Igual filtro. Tá ela aqui. Função filtro. Minha matriz é essa galera toda aqui. Beleza. Ponto e vírgula. E agora quem eu vou filtrar? Eu vou filtrar essa galera aqui. Eu vou marcar. Essa galera. Essa galera que eu vou filtrar. Mas como é que a gente estava filtrando aqui? A gente não estava filtrando por ano? Então eu quero filtrar por ano também. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a função ano. Ano. Que é essa função que a gente aprendeu agora. Beleza. E eu quero filtrar esse cara como ano. Então, como que a gente escreve esse filtro aqui? Eu vou colocar igual e agora eu vou botar o ano que eu quero. Vou colocar aqui, 2020. Vou fechar aqui. Dou um enter, Tá vendo? Eu já tenho aqui, os valores aqui, para o ano de 2020. Não ficou igual, Ficou igual aqui. Deixa eu voltar aqui, Que tem aqui o rótulo da linha, né? Que é a data de faturamento. Na verdade, ele ficou igualzinho aqui, né? Eu só filtrei, né? Não dá. Com essa fórmula em questão, não dá para fazer isso aqui. É outra fórmula mais para frente aqui. A gente vai fazer essa tabelinha aqui. Mas ele não dá para fazer aqui ainda. Vou pegar aqui, vou marcar aqui a data. Data abreviada. Tá aqui, O ano de 2020. Com essa função aqui, Tá vendo que eu escrevi uma função numa linha, ele preencheu tudo isso aqui para mim. Mostrou tudo isso aqui. Se eu quiser colocar outro filtro, quiser colocar o filtro de categoria aqui, eu também posso filtrar como categoria também. Para botar mais um filtro, eu tenho que colocar entre parênteses aqui. Entre parênteses, eu boto um botão, um operador, um asterisco para eu falar que é um operador de multiplicação, abro mais um parênteses e agora eu vou filtrar por categoria. Marco aqui, minha categoria. E essa categoria tem que ser igual. Vou voltar lá para cima. Vou clicar nesse cara aqui. Eu vou escrever. Aspas. Produto. Ele está com 2 espaços. Ele não está com um espaço, não. Vou botar produto A. Se eu errar esses espaços, ele não vai conseguir entender. Vou colocar aqui para fechar. Os parênteses estão certinho. Dou um enter. Agora eu só tenho produto A. E o que te lembra isso? Lembra que eu posso fazer 2 botãozinhos aqui. Lembra que a gente criou 2 botões? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Vou botar aqui um botão aqui. Ano. E aqui, categoria. E vou botar 2 botãozinhos aqui. Assim. Aqui. E outro aqui. E agora eu vou pegar aqui o produto, marco todo mundo, copio. Marcar até a categoria aqui. Marquei todo mundo. Vou vir aqui e vou colar ele aqui. Vou tirar as duplicatas, né? Alt SM. Beleza. Ok, já tirei as duplicatas. Vem aqui categoria, vamos lá em página inicial.
E é dados, né? Aqui, ó. Validação de dados. Lista. Dia não, rapaz. Lista. Vem aqui, ó. Beleza. Dou um OK. Beleza, já tem aqui meu filtro de categorias. Ó. Deixa eu botar um filtro aqui, ó. E botar em ordem alfabética. Beleza, aqui meu filtro de categorias. Agora aqui está em ordem alfabética também. E agora eu vou substituir na fórmula. Esse cara aqui, eu vou tirar ele, ó, e eu vou clicar aqui, ó. Não tem nada, ó, botei o produto, já apareceu aqui, ó, produto B. Então isso é saber utilizar. Lembrando que a gente está falando de Excel básico, né? Isso é o Excel básico para você saber se virar. Você consegue mostrar aqui, ó. Aqui você tem o valor total, ó, para o ano, e aqui a gente volta a botar o filtro de ano, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá em dados, ó. Filtro, validação de dados. Vou botar aqui lista e vou botar aqui, ó, 2020, ponto vírgula, 2021, ponto vírgula, 2022, ponto vírgula, 2023. Dou um OK, já tenho aqui os meus anos aqui. Vou trocar também, ó. Tiro o meu ano, deleto e clico aqui. Dou um OK, beleza, 2020. Quero agora 2021. 2021 produto D. Vou seguir aqui. Posso melhorar ainda mais, ó. Posso botar aqui, ó, o subtotal, ó. Isso tudo que a gente já aprendeu, ó. Posso botar o subtotal de soma. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou marcar mais do que eu tenho aqui. Porque lembra que tem alguns que são mais do que os outros? Eu vou marcar até lá o final. Beleza, então, tem aqui o subtotal. O faturamento é esse aqui. Posso fazer a mesma coisa para a quantidade vendida. É só arrastar aqui para o lado. Ó. E essa aqui é a quantidade vendida. Deixa eu colocar aqui. Ó. Faturamento. Faturamento. Posso botar aqui um TT para falar que é o total. E quantidade vendida, TT. Aí marco aqui, ó. Sim. Vou copiar aqui, colo aqui. E aqui, ó, boto assim. Ó, então vamos comparar aqui. Vou pegar aqui 2020. Vou botar aqui 2020 e vamos ver, ó, produto D, 2020, faturamento, ó, foi 13.555. Tá aqui 13.544, ó, certinho. Quantidade, ó, quantidade 140, quantidade 140. E posso até colocar aqui ó, o valor total também, ó. Pego aqui, ó. E boto aqui valor total. Que é igual a esse cara aqui, vezes esse cara aqui. Vou botar ele aqui, ó. Contábil. Contábil também. Tá vendo? Fiz uma tabelinha aqui, ó. Bem simples aqui. Para ficar melhor, posso agrupar aqui, ó. E boto aqui centralizado. Agrupa, centraliza. Fiz uma tabelinha aqui, ó, bem simples, usando só os conhecimentos que a gente tem até agora. Tá vendo? 11.000. Aqui está sem os quebrados, né? Deixa eu tirar aqui, ó. 515, 140, 1.020.000. Bem certinho aqui. Então, usando somente os conhecimentos que a gente tem até agora, a gente já conseguiu criar aqui uma tabelinha aqui bem esperta aqui. Agora, outra função bem legal, na verdade não é função, né? Outra informação, outra maneira de mostrar os dados bem legal é utilizando gráficos. Então, o que a gente pode fazer para utilizar gráficos aqui? Acho que eu vou ocultar isso aqui, ó. Que é daquele nosso filtering. A gente pode vir aqui para inserir, ó. Posso inserir gráficos por aqui, ó. E eu posso pegar o gráfico com esses dados aqui, ó. Digamos que eu queira marcar aqui, ó. Marco aqui. Clico aqui embaixo, ó.
e vai abrir vários gráficos aqui que eu posso estar inserido. Um gráfico que eu gosto muito é esse gráfico de combinação. E aí o que eu faço aqui? Eu pego, deixa eu voltar aqui, que eu não quero esse valor total não. Eu vou marcar só até aqui. Vou voltar lá de novo. Vou lá em gráfico de combinação. Tá vendo? Se eu der um OK aqui, dessa forma, ele vai ficar assim, tá vendo que ficou miadinho aqui, bem pequenininho. Eu vou voltar lá, em design, aqui, alterar tipo de gráfico, e eu vou colocar aqui, quantidade vendida como eixo secundário, porque a quantidade vendida é um valor muito pequeno. Aí dou um OK, Agora eu tenho um gráfico aqui, Na verdade eu tenho um gráfico dinâmico. Por que é um gráfico dinâmico? Porque eu peguei ele dentro da tabela dinâmica. Então ele vai obedecer exatamente a esses filtros que tem aqui. Então se eu alterar aqui o filtro agora para 2021, ele vai mudar aqui também. Eu poderia fazer um gráfico com esse cara aqui, Por exemplo, aqui. Vou deixar aqui com o produto A mesmo. Vou marcar aqui todo mundo, Marquei aqui. Vou lá em inserir e vou clicar aqui embaixo. Aí ele vai me dar algumas opções aqui, mas eu vou procurar o meu gráfico de combinação. Vou fazer aqui, assim, e vou colocar ele como linha. Esse aqui também. Não, esse aqui não. Beleza. O gráfico ficou um pouco diferente, porque eu tenho muitas datas ali. Mas também ficou um gráfico, se eu clicar aqui, eu posso tirar o título. Também ficou um gráfico que vai obedecer isso aqui, Se eu mudar aqui, ele vai mudar lá também, Se eu mudar aqui, ele vai mudar também o produto aqui. Não ficou muito legal porque aqui não está agrupado, né? Eu não fiz um agrupamento nem por ano, nem um agrupamento por mês. Está dia a dia ali, porque ele pegou essa informação ali. Mas mais para frente a gente vai aprender ainda aqui nessa planilha como é que faz para poder agrupar esses valores aqui. Mas já fica bem legal aqui utilizar um gráfico aqui que você fez somente usando ferramentas básicas. Aqui você conseguiu fazer isso somente usando ferramentas básicas. Então vamos agora para o próximo, que é a parte do intermediário. Para você entender a diferença do intermediário para o nível básico, a diferença não são as fórmulas. Você já entendeu como é que funcionam as fórmulas do Excel. A gente usou algumas ali. Não usamos todas, né? São muitas fórmulas. Mas você já entendeu como é que se comportam as fórmulas do Excel. Mas a diferença de quem é básico para intermediário é que consegue utilizar as mesmas fórmulas de maneira diferente. Por exemplo, a gente vai usar aqui a função C aninhado. O que quer dizer isso? A gente vai usar essa fórmula dentro da mesma fórmula. Então existe a fórmula C e a fórmula 6, que é CS, que também faz essa mesma função. Mas eu quis mostrar a fórmula C aninhada para você ter a noção de que você já consegue fazer fórmulas alinhadas, que são fórmulas uma dentro da outra. Então, que a gente vai fazer aqui? Eu tenho aqui essa base de dados, que eu tenho aqui a avaliação, eu tenho data aqui de avaliação, vou botar aqui para data. Eu tenho preço, tenho marca, tenho categoria, tempo de utilizado, nome do produto e quantidade. O que eu quero aqui? Eu quero avaliação. E eu quero, com a fórmula C, criar uma lógica para mostrar um ícone. Então, quando as notas são de 1 até 4, quando a nota for 1, eu quero que mostre um ícone tristinho. Um ícone só. Quando a nota for 2, eu quero que mostre um ícone um pouco mais feliz do que o outro, triste ainda, mas 2 ícones. 3, um ícone já felizinho, 3 ícones. 4, um ícone feliz com 4 ícones. E como é que eu vou pegar esses ícones? Você pode pegar essas imagens na internet, mas eu gosto de usar o atalho do Windows, que é o Windows Ponto. Ele abre aqui, Se eu clicar aqui, eu tenho vários ícones aqui, à minha disposição. É só eu clicar que ele vai entrar dentro da minha fórmula aqui. Então, o que eu vou botar aqui? Vou botar aqui, ícones. E agora eu vou usar a fórmula C. Vou abrir isso aqui e eu vou escrever ela aqui em cima. Igual C, tá ela aqui. E o meu teste de lógica vai ser o quê? Se esse cara aqui for igual a 1, eu quero que coloque um ícone. Vou abrir aspas, porque toda vez que eu quero colocar um ícone aqui, ele entra como texto, e aperto o Windows, ponto. E vai aparecer aqui os ícones. Eu vou usar esse aqui, um ícone desse aqui. Tá vendo que ele já apareceu ali. Fecho minhas aspas, ponto e vírgula. E agora eu vou continuar. Para continuar,
só tem aqui a opção de um valor falso. E aí que entra colocar uma fórmula, um C aninhado. Eu vou colocar mais um C. Vou dar um Alt Enter, mas não precisaria, poderia escrever direto. Mas eu gosto de dar o Alt Enter, porque aí fica mais fácil de entender. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um C aqui, ó. C. E agora eu vou escrever de novo. Se esse cara aqui for igual a 2, agora eu tenho que dar a resposta do 2. Ponto e vírgula. Qual vai ser a minha resposta do 2? Abro aspas, Windows ponto, e eu vou pegar um ícone menos tristinho. Eu usei esse, né? Vou colocar esse. Eu usei esse? Vou colocar esse. E vou colocar 2, ó. Cliquei uma vez, cliquei de novo, ó. Já entrou 2 ali. Fecho minhas aspas. Ponto e vírgula. Alt Enter. E agora eu vou escrever de novo. Vou botar aqui. C. Abre. E agora, mais uma vez, clico nesse carinha aqui. Foi igual a 3, ponto e vírgula. Meu valor verdadeiro. Abro aspas. Windows ponto. Vou pegar agora um com um sorrisinho. Esse aqui. Vou botar 3. 1, 2, 3. Entrou 3 ali. Fecha aqui minha aspas. Ponto e vírgula. Preciso colocar o 4? Não. Por quê? Eu posso colocar somente agora o valor falso. Se eu colocar só o valor falso, eu só tenho dados ali, valor 1, 2, 3 e 4. Então, ele vai encontrar a lógica para o valor 1, ele vai encontrar a lógica para o valor 2, ele vai encontrar a lógica para o valor 3, ele não vai encontrar a lógica do valor 4. Então, ele vai exibir o valor falso do último que eu coloquei. Meu valor falso vai ser, abre aspas, Windows ponto, vai ser 5 desses, vou botar esse mais feliz aqui, 5 desses aqui. 5 não, 4, né? Fecho minhas aspas. Beleza. Agora eu vou ver aqui. Eu botei 1, 2, 3 parênteses. Eu vou botar mais 3 parênteses aqui. Fechei o primeiro, fechei o segundo, fechei o terceiro. Dou um Enter. Ele já preencheu aqui. Vou arrastar, ó. Tá vendo? Ele preencheu tudo certinho aqui. Todo mundo. Agora eu vou dar 2 cliques e vou preencher. Então esse aqui é um exemplo de um C aninhado, que você pode usar isso de várias formas aqui no Excel. Posso marcar aqui, ó, e posso pintar ele. Vou marcar, vou botar de verde. Verde escuro. Beleza. E agora eu vou usar a mesma coisa para fórmula de parâmetro. Vou botar aqui, ícone, um C. E agora eu vou botar ícones, um parâmetro. Funciona muito parecida a fórmula parâmetro. Eu vou resolver o mesmo problema, só que eu vou parametrizar. Eu vou colocar lá. Quando vez que apareceu 1, coloca a informação dos meus ícones. 2, outros ícones. 3, outros ícones. Da mesma forma. Igual parâmetro. Tá ela aqui. Ó, primeiro é minha expressão. Minha expressão é o quê? É onde eu quero. Esse cara aqui é a minha expressão. É lá que ele vai ler a lógica. Ele vai ler ali o número 1, né? O que está dentro da célula é 3. E agora, meu primeiro valor. Se tiver número 1, ponto e vírgula, eu quero o quê? Eu quero aquela carinha. Vamos lá, Windows ponto. Vou botar essa carinha aqui. Foi essa, acho. Uma carinha. Fechar. Ó, tem que botar entre aspas, não pode esquecer. Ponto e vírgula, o próximo argumento. Vou botar aqui. Ó. Ih, apertei o errado. É o Alt Enter. Alt Enter, vou andar aqui para o lado. Não precisaria andar para o lado, eu não vou andar não dessa vez. Vou colocar do lado. Agora o próximo valor é o 2. Ponto e vírgula. Qual é o meu valor de resposta para quando aparecer o número 2? Windows ponto. Esse é o triste, então eu vou botar esse aqui. 2 desse. Beleza. Ponto e vírgula 3. Ponto e vírgula. Agora, qual é o meu valor para o 3? 3 é esse. 1, 2, 3. Vou fechar. Ponto e vírgula. E esse eu tenho que colocar o 4. Ponto e vírgula. Abro aqui minha aspas. Windows ponto. 1, 2, 3, 4. Fechei aqui. É só fechar. Um parênteses. Dou um Enter. Beleza. Se eu arrastar aqui, ó, já preencheu certinho. Vou marcar aqui. Vou colocar de outra cor. Vou colocar de roxo. Beleza, já está certinho. Posso até comparar. Ó. Esse está igual a esse. Tá.
Tá certinho aqui, um tá igual ao outro. Vou apagar isso aqui. Beleza? Então é bem simples, é muito fácil a gente usar essas duas fórmulas. Tanto eu mostrei duas maneiras de fazer ter o mesmo resultado. Uma usando o C aninhado e outra usando a fórmula parâmetro, que é muito semelhante. É muito simples de usar, tanto de uma forma quanto de outra forma. E agora vamos falar do ponto que eu acho que dá mais medo para quando você está começando a usar o Excel, que são as macros. O que é, na verdade, uma macro? E eu tinha muito medo de macro, falava, cara, eu não vou saber usar macro, não vai dar, eu tenho que saber programar. No início eu não sabia nada disso, ficava com medo daquela tela cheia de coisas. Cara, macro, se resume, é você gravar um processo para ser automatizado. E você clica no que você quer gravar e ele vai gravar para você e vai reproduzir toda vez que você quiser. Isso é bem simples. No início, a gente cata um pouco de cavaco ali, tem um pouco de dificuldade, mas se você treinar e continuar insistindo, você vai saber utilizar. Então, primeiro eu vou mostrar para você o que a gente tem que fazer para utilizar macro. Primeiro, a gente precisa habilitar o módulo desenvolvedor. Não tem desenvolvedor aqui. Então, eu tenho que vir aqui no meu arquivo, vou lá em opções, agora eu venho aqui em faixa de opções, e eu vou procurar aqui desenvolvedor. Marco aqui, dou um OK. Beleza, apareceu aqui, módulo desenvolvedor. Agora eu tenho aqui, parte de código aqui. Tenha macro e gravar macro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar uma macro muito simples. Eu vou gravar uma macro que a gente consegue formatar, entendeu? Colocar uma corzinha aqui no título. Então, como é que faz? Você vai clicar em gravar e vai executar a ação. Então, olha só. Eu cliquei aqui em gravar, ele aparece aqui, macro 1. Eu vou botar essa macro de formatar. Formatar. Então, criei minha macro. Vou deixar dessa forma mesmo. Não vou botar atalho, não vou botar descrição, nada. Beleza. Agora ele já começou a gravar. Aparece aqui embaixo, pronto, e um quadradinho aqui, indicando que a macro está sendo gravada. Não preciso correr, não preciso ficar desesperado. Vou na página inicial. E como que eu quero formatar? Eu quero formatar dessa forma aqui. Eu quero colocar uma cor cinza. Quero colocar um texto branco. Quero colocar negrito. Então é isso que eu quero fazer. Minha macro se resume a isso. Vou voltar lá no desenvolvedor. Vou parar minha macro. Então agora eu já tenho uma macro. Tá vendo que quando eu fiz, ele já pintou aqui. Vou marcar esse cara aqui todo. Marcar todo mundo. Vou lá. Como é que eu faço para executar minha macro? Eu vou clicar aqui, e eu vou clicar em executar. Pronto. Eu já executei a macro. Simples. Muito, muito, muito fácil. Mas se eu quisesse fazer isso de outra maneira, existe. Eu posso criar um botão para executar a macro. Aqui dentro mesmo aqui do módulo desenvolvedor, eu tenho aqui, inserir, e eu posso clicar aqui, botão de formulário. Clico aqui. Agora eu vou desenhar um botão aqui, vou desenhar bem aqui embaixo. Tá vendo aqui, botão de clique. Eu vou apagar e vou colocar aqui, formatar. Já é minha macro. Dou um OK, já criei um botão, já habilitei minha macro nele. Posso clicar aqui, vou apagar. E vou botar o nome, formatar. Beleza, formatar. Já criei o meu botão aqui. Há uma coisa muito importante. Está vendo que o meu arquivo, ele está com uma extensão XLSX. Então, se eu tentar salvar esse arquivo, vai dar erro, porque eu estou usando uma macro. E para eu conseguir salvar arquivos de macro, eu preciso salvar ele. Vou clicar aqui, clicar, salvar como. E eu vou selecionar aqui embaixo, esse aqui, pasta de trabalho habilitada para macro. Dou um OK aqui, salvar. Pronto, eu já salvei. O meu arquivo agora está correto. Tá vendo que ele está aparecendo aqui? XLSM. Já está um arquivo correto. Agora eu posso formatar o que eu quiser aqui. Tudo que eu marcar aqui, ele vai formatar exatamente como eu quis. Então a macro serve para você criar várias formas de fazer uma formatação. Vamos fazer agora uma formatação aqui mais hardcore. O que eu vou fazer? Deixa eu apagar essa. Não vai dar para apagar. Toda vez que a gente utiliza uma macro, assim, a gente não consegue voltar a formatação dessa forma. Vou clicar aqui. Peguei isso aqui só para tirar essa formatação dos dados aqui. Copiar aqui. Vou limpar essa formatação aqui. Beleza, e agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa aqui também.
E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma maneira de tratar um dado através de uma macro. E essa tratativa de dados vai ser inserir um gráfico. Então eu tenho aqui essas bases de dados, ó. Aqui, ó, de 2020, 2021, 2022, 2023. Então eu vou pegar a partir dessa base aqui de 2020, eu vou criar um gráfico aqui e eu vou gravar esse processo de criar esse gráfico e a partir do momento que eu for para outra base, eu vou colocar um botãozinho aqui, vou executar a macro e ela vai criar o gráfico para mim sem eu ter que fazer nada. Eu já estou automatizando esse processo. E para você automatizar esse processo de maneira eficiente, primeiro você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Então vamos treinar aqui, ó. O que eu vou fazer aqui nesse gráfico aqui de 2020? Eu tenho que selecionar ele. Para selecionar, eu vou clicar, primeiro eu vou clicar aqui, ó, na G1, seguro o Ctrl Shift, dou um toque para o lado, depois dou um toque para baixo. Beleza, já selecionei o meu gráfico, que é isso que eu vou estar gravando na macro. Depois eu vou vir em inserir e eu quero esse gráfico aqui, ó. Eu quero um gráfico de combinação com duas, ó. Combinação com eixo secundário. Eu quero exatamente esse gráfico. Então eu vou selecionar esse gráfico. Ele já selecionou aqui. E agora eu não quero esse total aqui, ó. Eu quero filtrar ele. Eu clico aqui e eu vou clicar aqui no total e aplico. Beleza, eu tirei aqui o total. Clico aqui em cima e eu vou tirar o título também. Tirei o título, beleza. Se eu quiser fazer mais alguma formatação, eu posso fazer também. Posso mudar as cores aqui, mas eu vou deixar desse jeitinho aqui mesmo. Então, é esse o gráfico que eu quero fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar ele. E eu vou fazer agora gravando a macro. Então, vamos lá em desenvolvedor, gravar macro. Vou botar aqui gráfico. E vou dar um OK. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na G1. Cliquei na G1. Seguro o Ctrl Shift, dou um toque para o lado, depois dou um toque para baixo. Já selecionei. Vamos lá em inserir. Eu vou vir aqui no meu gráfico de combinação e eu vou colocar esse aqui, que é o gráfico de combinação com eixo secundário. Dou um OK, gerei o gráfico. Agora eu vou aqui, vim e vou tirar o meu total, né? Aplico e vou vir aqui e vou tirar também o meu título. Beleza, já criei aqui o meu gráfico. Vou vir em desenvolvedor e vou parar minha macro. Então agora eu já tenho uma macro para criar um gráfico. Então vamos ver se vai dar certo. Vou vir aqui, vou colocar um botãozinho aqui, ó. Vou inserir, botão, colocar ele aqui, ó. Já vou atribuir a minha macro ele, ó, gráfico, dou um OK, já tem aqui o botão. Não vou colocar nada nele, nenhum nome, só para a gente testar, vamos ver se ele vai gerar o gráfico aqui. Cliquei, ó, já gerou o gráfico aqui. Então já tem o gráfico gerado. Pô, Léo, mas ficou com um probleminha aqui, ó. É só você filtrar e desfiltrar, ó. Ó, aplica aqui e tira aqui, ó, porque às vezes ele dá esse problema. Beleza, já tirei aquele total, mas o gráfico já foi feito somente com clicar de um botão. Se eu for para o próximo aqui, ó, vamos gerar um outro botão, ó. Vou botar aqui gráfico, OK. Agora eu vou clicar aqui, ó, mais um botão aqui, mais um gráfico gerado aqui, certinho. Vamos para o último, botar o botão também, atribuir minha macro aqui, clico, tá aí, ó, mais um gráfico gerado. Posso tirar aquele totalzinho lá, ó, para deixar bonitinho. Só para tirar aquela última linha, mas a gente já conseguiu gerar o gráfico de maneira super rápida, e para isso que serve a macro. Serve para você automatizar processos que você vai ter que fazer no dia a dia. Então você já entendeu como você consegue gravar uma macro e automatizar o seu processo de uma maneira muito simples, sem ter que programar, sem ter que saber nada. É muito avançado para você conseguir entrar nesse campo de automatização de tarefas do Excel. Agora nós vamos para o avançado. Ó, de intermediário foi tudo, o último foi a parte de macro. Vamos para o avançado. Primeiro ponto aqui são essas duas funções, pivotar e agrupar por. São funções que elas executam de maneira muito rápida uma tabela dinâmica, muito semelhante a uma tabela dinâmica. E se o seu Excel ainda não possui essas duas funções, que elas são funções de Beta Insider, então você vai ter que atualizar o seu Excel 365 para isso. Você vai ter que vir aqui em Arquivo,
vai na sua conta e vai vir aqui, ó, e participar, alterar o canal para Insider. Depois você vai vir aqui e atualizar. Feito isso, você já vai ter acesso, vai ter que reiniciar o Excel, fechar e abrir, você vai ter acesso às fórmulas Insider. E essas são as duas fórmulas que a gente vai trabalhar. Primeiro, a pivotar. Para que serve essa fórmula? Ela serve exatamente para você selecionar uma base de dados com uma linha e uma coluna, igualzinho a uma tabela dinâmica, só que de uma maneira muito mais rápida e muito mais dinâmica. Ó. Eu vou chamar a fórmula aqui, ó, igual pivotar. Selecionei ela. Primeira coisa, primeiro argumento, home fields, são as linhas. Então, eu quero mostrar aqui a categoria de produtos no tempo. Então, eu vou pegar aqui, ó, a categoria de produtos. Vai ser as minhas linhas. E as minhas colunas, que é o column fields, vai ser o tempo aqui, as minhas datas. Para isso, eu vou usar a fórmula ano. Ano. E vou selecionar aqui. Seleciona inclusive o título. Beleza. Voltar lá para cima. Meus valores. Quais valores que eu quero que sejam exibidos? Eu vou colocar valor de faturamento e quantidade vendida. Ponto vírgula. E agora ele quer qual a função? Você quer uma média, uma porcentagem, mediana? Eu quero uma soma mesmo. Eu quero que é soma. Ponto vírgula. Esse próximo argumento é para mostrar se eu quero exibir os cabeçalhos. Eu quero sim e mostrar. É o 3. Ponto e vírgula. Agora é para mostrar total geral, subtotal. Eu quero mostrar os totais gerais. 1. Nesse aqui é para você ver a ordem que você vai estar colocando do maior para o menor, do menor para o maior. Eu não vou ordenar isso pelas linhas. E agora esse aqui é para colocar o total geral por coluna. Vou colocar também total geral por coluna. Agora é para ver a ordem por coluna. Eu não vou colocar ordem nenhuma. E já vou fechar. O próximo seria para filtrar e para criar um cálculo relativo a uma nova coluna. Eu não vou usar nenhum desses. Vou fechar aqui e vou dar um Enter. Ó, já foi exibido aqui para a gente, ó, como se fosse uma tabela dinâmica. Vou marcar ela toda aqui, as colunas, vou dar 2 cliques. Ó, eu tenho para o produto A, no ano de 2020, o faturamento foi isso. A quantidade vendida foi essa, para 2020. Aí depois, faturamento da 2021, essa quantidade. Então, a gente consegue fazer isso aqui de maneira muito simples, de uma maneira bem rápida, mais rápida até do que criar uma tabela dinâmica. Sendo que tem outras funções aqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um filtro. Só a gente procurar aqui, ó, filtro foi aqui. Eu posso inserir um filtro de ano. E como é que a gente insere esse filtro? Da mesma forma, eu vou pegar aqui, vou botar ano. Vou marcar aqui minha coluna toda de ano, né? E vou falar que tem que ser igual a 2020. Ó, ele só mostrou o faturamento para 2020. Se eu trocar aqui, eu tenho que clicar sempre onde eu escrevi a fórmula. Botar 2021. Ele já mostra aqui 2021. Então essa é a fórmula pivotar. Dá para a gente fazer várias automações aqui com ela. Eu posso criar um gráfico aqui, depois ir trocando aqui. O gráfico vai ser dinâmico. Então ela é muito legal para fazer isso. Agora agrupar por serve para você fazer um agrupamento por linha. Diferente da pivotar, que a gente colocou linha, né? A gente colocou aqui o agrupamento das linhas e selecionando também as colunas. No caso aqui foi o ano. Agora, a agrupar, a gente só vai selecionar a linha. Então, vamos lá. Igual a agrupar por. Ela aqui. Minha linha. Vou agrupar por data também. Na verdade, vou agrupar por produto, para ficar igualzinho àquela ali. Ponto e vírgula. Valores, ele já pede direto valores. Os valores vão ser... vou colocar os dois também. Função, soma. Vou botar lá para cima. A função vai ser a soma. Cabeçalho, sim, 3. Agora, totais, vou botar aqui total geral. Não vou ordenar. Filtro. Também não vou colocar filtro agora e também sem relacionamento. Vou fechar aqui. Ficou um ponto e vírgula a mais. Tá vendo? Ela agrupa e não existe a possibilidade da gente colocar aqui, ó, e separar por anos. Mas eu posso fazer da mesma maneira que eu fiz aqui e coloquei um filtro.
esse filtrinho aqui, ó. Copiei aqui e vou colar ele aqui, ó, na parte dos filtros. Vai funcionar também. A gente vai estar exibindo aqui o faturamento, a quantidade vendida, somente por filtro. Ó. Tá vendo que está exatamente igual. Se eu trocar aqui para 21, 22, né? E aqui também para 22 vai ficar igual. Exibe informação de maneiras diferentes, são complementares. Aqui, se eu quiser fazer um agrupamento rápido, eu já faço. Aqui, se eu quiser ter mais detalhes e colocar outras funções, eu também consigo. Próximo ponto é função lambda. Para que serve a função lambda? A função lambda serve para a gente criar funções dentro do Excel. E eu posso criar essas funções e automatizar o meu trabalho também utilizando a função lambda. Um exemplo. Imagine que toda vez você tenha que calcular, esse aqui é um exemplo bem simples, né? Calcular o valor total. Então, digamos que o valor total seja esse aqui, a quantidade vendida, vezes o faturamento. Então, esse é o valor total. Então, você queira criar uma fórmula para fazer isso, para você. Você puxar uma fórmula, criar uma fórmula dentro do Excel e essa fórmula vai ser valor total. Então, para isso que serve o lambda. O lambda serve para a gente também, né? Também serve para isso, para a gente criar um valor total. Existem algumas fórmulas no Excel que elas precisam do lambda para serem executadas. Mas isso é um outro papo. Nesse caso aqui eu vou ensinar como é que você vai saber criar uma fórmula a partir do lambda. Então, vamos lá. Igual lambda. Ela aqui. Então, agora eu vou escrever os nomes dos meus argumentos. Vou colocar aqui FAT de faturamento, ponto e vírgula, e QTD de quantidade vendida. Ponto e vírgula. E agora eu vou explicar para ele como é que funciona a conta. A conta vai ser o quê? O FAT, escreva aqui, ó. Ele aqui, ó, FAT. Sempre, lembrando que tem que ser com um xizinho, ó. FAT, vezes o minha quantidade, QTD. Ela aqui, ó. QTD. Dou um tab. Beleza. Posso fechar aqui. E se eu fechar a minha fórmula por aqui, ela vai dar erro, ó. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele deu sem cálculo. Por quê? Eu ainda não falei nenhum valor para ela. Eu só escrevi a fórmula. Então, eu vou ver se vai dar tudo certo. Vou colocar aqui. Eu vou colocar o valor 2 para ser o valor de faturamento, ponto e vírgula, e vou colocar o valor 4 como se fosse o valor de quantidade. Então, vai ter que executar a conta, vai ter que ser 2 vezes 4. Vai ter que dar 8. Dou um Enter, ó, deu 8, está tudo certo. Então, agora que a gente já tem a fórmula lambda escrita, eu vou apagar esses dois valores aqui, porque esses valores não fazem parte da minha fórmula, eles são valores para exemplo, e eu vou copiar minha fórmula aqui, ó. Dei um Ctrl C, posso deletar aqui, ó. Beleza, copiei. E agora eu vou criar a fórmula mesmo. Eu vou lá em fórmulas, e vou vir aqui, ó, novo. Beleza, tem aqui, novo nome. E agora eu posso colocar o nome da fórmula que eu quero. Vou botar aqui valor total. Valor TT. Não pode ter espaço. E aqui, ó, eu vou apagar. Isso aqui, ó. Porque ele está com a seleção ali, ó. Tá vendo? Onde eu estava clicado. Eu vou apagar aqui, ó. E vou colar a minha fórmula do lambda. Lembrando que eu tirei aqueles dois valores que eu usei para fazer o teste aqui. Beleza? Dou um OK. Pronto, agora eu já tenho minha fórmula valor TT. Valor TT. Tá ali, ó, certinho. Dou um tab, ele vai me perguntar, quem é o faturamento? Ó, FAT. Eu poderia ter escrito o que eu quisesse ali, eu coloquei FAT para ser mais rápido. Próximo argumento, quantidade. Então eu posso criar uma fórmula do jeito que eu quiser, com a conta que eu quiser. E aqui eu não vou precisar refazer a conta, eu só vou colocar os argumentos. Só fechar. Ele já fez a conta aqui para mim, dou 2 cliques. Ele já vai executar a conta e eu tenho uma fórmula que eu mesmo criei. Isso vai automatizar o meu processo. É lógico que isso aqui é um exemplo simples, mas você pode criar processos. Se você tem alguma conta que você executa sempre, você pode criar uma fórmula para ela. E assim fica até mais fácil para outras pessoas te ajudarem a fazer esse processo, porque elas não precisam conhecer a conta. Elas só vão preencher os argumentos e a conta já vai ser feita por trás ali, porque você já criou esse processo dentro do Excel. Próximo processo de automatização é o processo de Power Query. Para que serve o Power Query? Ele serve para você pegar dados de uma base de dados, seja de qualquer maneira, pode ser da internet, pode ser de outra tabela, pode ser de um PDF. E nesse caso aqui eu tenho um exemplo de PDF. A gente vai puxar esses dados de PDF. Você tem que vir aqui em dados e está aqui, ó, obter dados.
Nesse caso aqui, a gente vai obter dados de um PDF. Então, eu poderia estar obtendo aqui de uma pasta Excel, de um TXT, de um link de HTML. Nesse caso, vai ser de uma pasta de trabalho ou de um banco de dados aqui, ó. Mas eu vou pegar de um PDF. Vou clicar aqui. Meu PDF está aqui, ó. Dados de venda. Vou importar. Agora ele vai abrir uma janelinha onde ele vai se conectar com esses dados de PDF e ele vai abrir uma janela onde a gente vai selecionar para ir para transformar esses dados dentro do Power Query. Tá vendo aqui? Tem várias tabelas dentro do meu PDF, ó, e a gente vai pegar todas elas. Eu vou clicar aqui, ó, e eu vou selecionar todas. Posso selecionar a primeira, seguro o Shift, clico lá na última, ó, já selecionou todas as minhas tabelas. E agora eu vou clicar aqui, ó, em transformar dados. Ele vai carregar todos esses dados lá para dentro do Power Query. Ó. Tá vendo? Ele está carregando todas essas tabelas aqui. E no Power Query a gente vai juntar essas tabelas todas numa tabela só e vai organizar esses dados e vai colocar eles para dentro do Excel. Então você pegou vários arquivos que estavam dentro de uma pasta de Excel e colocou tudo para dentro, na verdade dentro de um arquivo em PDF, colocou tudo aqui para dentro do Excel. Ó, esse aqui é o arquivo PDF, ó, esse que está carregando lá no Excel. Olha a quantidade de páginas que tem. Ó. Esses dados aqui, a gente vai organizar eles dentro do Excel. Os dados foram carregados, está abrindo agora aqui o Power Query. O Power Query, ele é um arquivo, na verdade ele é um programa que ele utiliza, ele trabalha junto com o Excel. Ó. Então só depois que a gente terminar de trabalhar aqui, que a gente vai conseguir mexer no Excel. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, tá vendo que os dados, ó, eles estão aqui em 3 colunas, sendo que a gente tem a primeira coluna, ó, a data e o produto tá junto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é juntar todos esses dados aqui numa única planilha. Porque aí a gente vai tratar essa única planilha, na verdade essa única tabela, e já vai resolver tudo. Para você entender aqui um pouquinho do Power Query, aqui tem as etapas do Power Query. Ó. O Power Query ele não tem Ctrl Z. Então a primeira coisa que ele fez, ó, ele pegou os dados, depois ele navegou, arrumou eles aqui e colocou aqui um tipo alterado. Ele alterou alguma coisinha. Então, primeiro vamos pegar todo mundo que está aqui, ó, dessa 22 até a 2 e jogar aqui dentro, ó, dessa página 1. A página 1 está indo até a linha 37. Vou colocar todo mundo lá. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz aqui, ó, acrescentar consultas. Ó. Eu clico aqui, ó, acrescentar consultas. Ele vai abrir aqui, ó, entre mais tabelas. E agora eu tenho aqui, ó, a tabela atual é a minha tabela 1. Deseja acrescentar as outras? Sim, ó, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, marquei todo mundo, ó, segurando o Shift e já vou acrescentar. Da 9, a 9 já estava marcada, vou tirar. Da 10 até a 21, 22. Ó, tá tudo aqui, ó. Vou conferir. Beleza, da 1 até 22, vou dar um OK. Ó, e agora tem mais um campo aqui, ó, consulta acrescentado. Então, se eu olhar aqui para baixo, ó, eu já tenho mais linhas aqui. Beleza, então a nossa consulta aqui, né, a nossa tabela 1, está quase pronta. Vamos organizar aqui, vou separar aqui. Eu clico aqui na minha coluna e agora o que eu quero? Eu quero transformar isso aqui em 2 colunas. Eu vou vir aqui na guia, ó, transformar. E eu vou vir aqui, ó, em dividir coluna. Clico aqui em dividir coluna. Ó, dividir coluna por delimitador. Ó. Não, pode ser aqui pelo número de caracteres. Ó. Número de caracteres. Tá vendo? Eu vou dividir aqui, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Pega 5 caracteres e quebra a coluna. Ó. Beleza. Clico aqui. Quantos caracteres eu quero? Eu quero 5. Que são esses primeiros 5 aqui. Ó. 44, 18 e 8. 5 caracteres. A divisão. Repetidamente? Não. Uma vez da direita para a esquerda? Não. Uma vez da esquerda para... Uma vez da esquerda, se possível. Ó. Então, ele vai contar 5 caracteres e vai quebrar aqui. Uma vez. Dou um OK. Ó, já criou uma coluna aqui, só com esses números e uma outra coluna com produtos. Agora eu clico aqui, ó, data, adicionar nova etapa.
Ó, ele já colocou como data. Vou dar 2 cliques aqui, vou botar aqui, ó, data. Esse aqui, dou 2 cliques aqui, boto aqui produto, né? Esse aqui é valor. Acho que não, é faturamento. E esse aqui é quantidade. Beleza. Aqui eu ainda posso colocar aqui, ó, como dinheiro, a moeda. Beleza, então agora já está tratado aqui a minha planilha, já juntei todo mundo, já tirei isso tudo lá do PDF e agora eu vou voltar com isso para o Excel. Para voltar para o Excel, eu venho aqui ó, em fechar e carregar. Coloco fechar e carregar para. E agora aqui, primeiro, para não carregar todas aquelas tabelas, que a gente não quer todas aquelas tabelas, eu vou clicar aqui, ó, apenas criar conexão. Beleza. Ele vai abrir essa janela aqui e vai criar uma conexão de dados aqui com todo mundo. Agora eu posso vir aqui, ó, eu vou colocar aqui mesmo no avançado. Vou chegar aqui para o lado, ó, e vou colocar aqui. Lembra que a gente colocou todo mundo para a tabela 1? Então, todos os dados estão aqui. Eu vou clicar aqui com o segundo botão. Eu vou colocar aqui carregar para. E agora eu posso fazer até uma tabela dinâmica se eu quiser. Mas no caso aqui eu vou carregar como tabela. Vou colocar aqui tabela. Seleciono onde eu quero. Já está aqui. Ó. Tabela. Dou um OK. Ele vai carregar todos os dados de todas as tabelas que a gente fez naquela consulta. Está carregando aqui. Ó. Deixa eu fechar aqui. Agora a gente já tem todos os dados aqui daquela consulta que a gente fez. Ó. Vou lá para baixo. Ó. Tem todos os dados. Tem 1000. Tem 1000 dados aqui. 999 linhas que a gente tem aqui nesse dado, naquele PDF. Eu já coloquei tudo aqui numa planilha do Excel só. Beleza? Então, essa foi o conteúdo para você sair do zero, de uma vez por todas, do Excel. Espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Lembrando que todas essas planilhas, a planilha do Excel, essa planilha aqui que a gente fiz agora com você, vai estar disponível para download. Você consegue baixar essa planilha, baixar uma planilha também em branco, onde você consegue fazer e usar essa planilha aqui como resposta para comparar, para ver se você está fazendo certinho ou não, além da planilha desse PDF com as vendas para você conseguir também subir e testar a primeira utilização, como você vai começar a utilizar o Power Query para automatizar e tratar os seus dados. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo.